esterificação. Eu vou começar só nesse narrando o mecanismo. E eu vou explicar por que eu vou narrar o mecanismo. Muita gente acha que reação orgânica é como inorgânica, onde é íon, troca um, troca o outro, você enxerga todos os participantes, nada se cria, tudo se transforma e assim por diante. Reação orgânica não é assim. Entre o início e o fim, existe um meio que às vezes tem, como você pode ver aqui, inúmeras etapas, requer inúmeras condições. E quando a gente numa reação orgânica não escreve algum participante, é porque ele realmente não importa. A gente sempre dá foco para o substrato, que é o composto orgânico, porque ele é o protagonista da reação. Agora, se você se pergunta, tá, e essa água, onde é que está a água? Se ela não está aparecendo é porque ela não é relevante de fato. Ah, e esse H+ aqui, para onde ele foi? Se ele não está sendo esboçado na equação, é porque de fato ele não é importante. Tá, mas e se eu quiser saber? Aí você vê o mecanismo. O mecanismo explica tudo, explicita tudo, todos os passos e nuances que você vai ter dentre o deslocamento do início. Calma, vai dar tudo certo, querido, não tem problema. Se quiser tirar alguma coisa do professor, também fica bem à vontade, estou acostumado com agressão. Então, o que acontece? Você vai ter entre o início e o fim um repertório de etapas e condições pontuais que são horrendas. Logo, lhes digo, queridos, observem a minha narração e lembrem, todos os porquês que surgirem, as respostas estarão nos mecanismos, tudo bem? Então, vamos começar aqui com o mecanismo de esterificação. Lembrando que a esterificação é a reação na qual você obtém ésteres. Esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito. Como é que eu obtenho um éster? Bom, você precisa de um ácido carboxílico. Este ácido ele vai ser protonado. O que significa ser protonado? Ele vai ser atacado por um H+ do meio onde a reação está acontecendo. Então há necessidade que o meio da reação seja um meio ácido, pois o meio vai protonar, ou seja, vai produzir hidrogênios que adentrarão na molécula. O H+ vai atacar a carbonila e, como você pode ver do lado, esses elétrons vão se ligar com o hidrogênio para estabilizá-lo. Ao se ligarem com o hidrogênio, o oxigênio vai se transformar em um cátion, ficando incrivelmente positivo. Ora, isso é uma coisa impensável para o oxigênio, porque já estável ele já é muito negativo, imagina ele ficando como um cátion. A força de atração de elétrons dele aumenta de forma incomensurável. Deste modo, ele vai puxar os elétrons π que são mais soltinhos aqui para si, e você pode vê-los aqui em cima nesse pé que ele vai ter. Só que no momento em que os elétrons π passaram para o oxigênio, o carbono virou um carbocátion. E agora, o que fazer? Bom, oxigênios são ótimas bases de Lewis. Lembrando na pré-aula, o professor comentou que bases de Lewis são espécies negativas ou que possuem PEL, pares de elétrons livres, e por tal motivo são capazes de doar os pares eletrônicos para os necessitados. Segundo Lewis, quem doa o par eletrônico é uma base, quem recebe o par eletrônico é um ácido. Então é muito comum você ouvir essa expressão ou ler essa expressão, tal componente atuou como uma base de Lewis. Por exemplo, o oxigênio aqui do OH está atuando como uma base de Lewis. Ele vai ceder o par de elétrons para o carbono, que está recebendo, portanto, para Lewis, o carbocátion é um ácido de Lewis. Bom, quando essa ligação ocorre, você vai ter a formação dessa substância intermediária e super instável. Instável, obviamente, porque o oxigênio ficou positivo. E, deste modo, ele fica com um poder de atração de elétrons absurdo, puxando, obviamente, o elétron do hidrogênio para si. Olha o elétronzinho do hidrogênio e olhem o hidrogênio saindo como entrou. Se o hidrogênio saiu como entrou, ele atuou como um catalisador. Isso é uma coisa bem interessante, você consegue observar isso aqui na reação. O problema que gerou agora, pessoal, é um problema bem pontual. Como você tem duas hidroxilas no mesmo carbono, a gente chama esse composto de diol gêmenio. Dióis gêmeos são álcoois que têm duas hidroxilas juntas, próximas, no mesmo carbono. Isso é horrível. Porque quando você tem duas hidroxilas no mesmo carbono, vai haver ali interação fortíssima entre elas. E sempre que isso acontece, sempre vai ter a saída de uma água. Deste modo, olha só o que vai acontecer. Esse H+ aqui vai atacar o parzinho de elétrons, formando ali um oxigênio positivo mais uma vez,
E esse oxigênio positivo, capaz de deixar que eu vou lá, querida, pode deixar, vai puxar ali o par eletrônico, ok? Para si, mandando embora a molécula de água. Tá? Então, a molécula de água foi embora, agora você vai ver no próximo passo, ok? E formou mais uma vez um carbocátion. Veja que essa é a reação mais fácil que tem. Mas veja, você está vendo o mecanismo de uma reação fácil. Vendo como, por exemplo, fazendo uma comparação, um paralelo, como é que o Bhaskara descobriu a equação de Bhaskara, o Pitágoras teve um insight, como é que se chegou na... como é que o Planck descobriu a equação de Planck? Então, a gente está vendo justamente isso. Como se descobriu o fogo, né, como se inventou a roda e assim por diante. Então, o parzinho de elétrons veio para cá, formou uma carbonila e voilá, aqui está o seu éster e foi-se embora o H+. Portanto, por que eu narrei o mecanismo? Primeiro, para mostrar para você que não é simples. Segundo, para dizer para você, de forma impactante e conclusiva, que você não precisa decorar o mecanismo. Olá, oi Ana, tudo bom, querida? Tudo bem? Você pode apenas saber que ele está aqui e onde ele está para entender os porquês das perguntas que porventura você tenha. Tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso. Agora, o que você precisa saber então, se você não tem que saber o mecanismo? Bom, entremos agora nos nossos objetivos. Olha como o ácido carboxílico entrou na reação. Tá, ó, vou copiar, colou. Beleza. Ele entrou assim, tá vendo? Tá, e daí? Olhem como o álcool entrou na reação. Ó, copiei, colei. Pronto. Olha como o álcool entrou na reação. Viu só? Fechou? Assim. Agora, olhem como eles saíram do processo. O ácido carboxílico saiu assim e o álcool saiu assim. Portanto, pessoal, sempre que você for fazer uma esterificação, e veja, isso é muito importante, as reações de esterificação, elas são as mais fáceis da química orgânica, estou sendo franco, e por tal motivo a gente não pode errar em hipótese alguma. Na reação de esterificação, sabe como é que você vai proceder? Você vai pegar a sua tesourinha imaginária e você vai copiar todos os reagentes, assim. Copiou, colou, beleza? E aí você vai fazer o quê? Você vai arrancar justamente quem sai do ácido, que é o OH, deixa ele pintadinho, e quem sai do álcool, que é o H, deixa ele pintadinho. Porque no final do processo do mecanismo, você teve isso aqui que foi oriundo do ácido e isso aqui que foi oriundo do álcool. Então, quando você quer aplicar a equação de Bhaskara, você só precisa substituir nas raízes corretas e observar os resultados. Pronto. É a mesma coisa aqui. Tá, pessoal, mas eu não entendi o que tu falou. Olha o que tu vai ter que fazer, querido. Com a sua tesourinha mental, você vai ter que cortar aqui, ó. Corta aqui e faz assim, ó. Ó, isso. Tira. Aí você vai pegar esse pedacinho aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai juntar. Pronto, juntou. Esse é o seu éster. Simples assim. Tá, mas isso aqui, pronto, deu, passou, é uma aguinha. Esse é o processo de esterificação. Quando você equaciona o mecanismo, o que é equacionar o mecanismo? É aplicar a fórmula do mecanismo. Você basicamente precisa lembrar de 4 vogais. E essas vogais são A, I, A e A. Como assim A e A, professor? Querido, por incrível que pareça, não é, sabe, ser simplista demais ou reducionista, é dizer o que você precisa para ter sucesso na prova. Ácido mais álcool vai te dar um éster mais água. Pronto, só isso, muito fácil, né? Simples assim. E uma outra dica, assim como eu fiz, como você não vai poder ter acesso aí ao seu aplicativo para fazer a brincadeirinha que o professor fez, a minha sugestão é que você marque, identifique o ácido, identifique o álcool e as partes correspondentes. Ah, professor, mas ficou muito ruim a explicação, não entendi nada. Como identificar? Ó, você pega a sua estabilo, pega a estabilo da sua cor, você tem muitas aí, pega e pinta. Pinta de uma cor o ácido, pinta de outra cor o álcool. Ó, pintei o álcool de outra cor, tá vendo? Pronto. Aí o que você vai fazer? Você só vai juntar isso. Vai juntar esse pedacinho do álcool com o pedacinho correspondente
do ácido. Isso é uma esterificação. Uma barbada, cai demais a revelia e a gente não pode se dar o luxo de errar em hipótese alguma. Professor, já que você é muito velho, tem experiência, diga-me, como os alunos erram algo que é assim tão fácil? Com pegadinhas. As provas adoram, por exemplo, perguntar o seguinte: e uma bolsista de pesquisa descobriu um polímero biodegradável. O polímero está apresentado abaixo. Qual o nome da reação que ele sofreu? Bom, essa é uma questão que cai demais e veja, estão se descobrindo muitos plásticos biodegradáveis hoje em dia, formados por amido, né? Ou alguns plásticos que conseguem sofrer reações de hidrólise com mais facilidade. E o nome da reação de quebra é justamente hidrólise. Mas e como é que eu vou saber que é hidrólise? Querido, se no sentido direto para a direita você faz um éster e chamamos isto de esterificação, no sentido inverso, você está quebrando um éster. Veja, quebra do grego é o sufixo lisis, você representa com o sufixo lisis. E quebra por água, porque é a água que está ali, só pode gerar uma hidrólise. Então, como vai ser o nome da reação inversa? Hidrólise. Aqui, o pessoal, às vezes, como diria o poeta, buga, o pessoal se atrapalha, o pessoal se confunde, porque não sabe como é o nome da reação oposta. Mas veja, é uma quebra por água. Então, se eles colocarem um plástico esse ano na prova que você vai fazer, os plásticos eles possuem ésteres. Se eles puserem uma gordura e perguntarem como a gente quebra a gordura? Com zumba? Não, querido, você quebra com a água por intermédio da hidrólise, que é o processo oposto do que você está fazendo aqui. Professor, eu não consigo entender assim, só com uma relação genérica. Eu preciso de um exemplo. Eu pensei nisso, por isso eu escrevi exemplo. Então a gente vai colocar aqui um exemplo. Veja, com calma. Copia tudo que você tem. Copiou? Colou. Coloque aqui embaixo. Aí, você pega a sua tesoura imaginária e tira o OH do ácido e o H do álcool. Isso. Junta tudo que sobra. Juntou, pronto. Esse é o seu éster. Junta aqui, prontinho. Fez-se água. Essa é a reação de esterificação feita em alguns segundos. O método mais útil para aprender reações orgânicas é o método da comparação. Por este motivo, o professor vai enviar para você essa foto, sugiro que você pegue, porque as que estão no grupo agora, como a Mari não estava na quinta, ninguém botou no grupo. Aí os que botaram tudo errado, eu vou ter que botar tudo de novo. Então tem algumas que são meio estranhas e eu acabei dando uma repaginada no layout. Então, peguem, por favor, aí essa fotinha que o professor mandou. E no final da aula também eu vou lhes enviar um resumo de tudo em um cartãozinho só, porque eu realmente não tenho vida social, né? Você sabe disso. Então eu fiz um resumo em uma só. Oi, querido. Obrigado. Tá, então esse novinho aí, ele tá mais bem organizado, mais bonitinho, troquei as cores, botei cores cítricas, que é uma tendência, fica a sugestão, tá, para você ter mais aí, enfim, digamos assim, um estímulo visual. Então, dito isso, vamos brincar aqui com 3 exemplos básicos e propedêuticos que o professor colocou no livro de vocês para a gente poder praticar. Mas eu odeio fazer benzenos, professor. Entre a realidade e a expectativa e a realidade há um abismo. Né? A expectativa do benzeno é uma coisa, a realidade é uma coisa exótica. Não tem problema. Eu botei ali as gradezinhas para você se entreter. Tá? Então você tem as grades para fazer benzenos à revelia com uma simetria perfeita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Represente os ésteres que serão obtidos a partir das reações. Vou lhes ensinar de maneira prática como você vai encontrar isso na prova. Vai ser exatamente assim como você tem na página 168. Ok? Vamos lá. Pegue 2 estabilos de cores diferentes, é muito importante. Tá. 168. Exercícios de fixação ali na parte de esterificação. Ok? Vamos lá.
Pegue uma estabilo de uma cor e pinte comigo. Pinte a parte do ácido. Esse pedaço tem que ser o pedaço do ácido. Então você vai reproduzi-lo ali do lado. Tudo bem? Ó, esse pedaço, ó, você pode até fazer o espectro dele, as linhas de contorno. Tem que ser o pedacinho do ácido. Viu só que fácil? Aí você só segue os risquinhos, ó, para ficar simétrico, bonitinho. Prontinho, ó. Faz com a forma de bond line já para praticar, né? Assim. Prontinho? Tá ali a parte do ácido. Tá aí agora, professor. Agora você pega uma outra estabilo, você tem várias aí. Pega uma outra. E começa pelo oxigênio ali, ó. E vai indo, dá uma pintada. Pinta ali. Ó, pegou o espectro ali? Tá. Agora faz a mesma coisa aqui, ó. Pinta aqui, aqui, prontinho, ó. Reproduz ali do lado. Aí você completa com as bond lines. Tá vendo? Prontinho, querido. Se chama esterificação. É só juntar esses dois pedacinhos. Fez-se o éster. Mas e a água, professor? Claro, sempre vai sair água porque a reação é resumida com AAEA. Ácido mais álcool dá éster mais água. A água sai deste hidrogênio do álcool e do OH do ácido. Caso você queira entender por que o OH do ácido é que sai no processo, você pode olhar no cartãozinho que eu acabei de lhe mandar no mecanismo. Existe a etapa, provavelmente a terceira ou quarta etapa do mecanismo que eu narrei para você, mostra a saída da hidroxila esta do ácido. A de baixo é impossível? Jamais conseguirei. Querido, claro que vai. Pega estabilo, pega da cor da sua preferência. Contorna para você enxergar tudo bonitinho, direitinho, como tem que ser. Tá, contornei. Então, reproduz esse mesmo espectro, tá vendo, de contorno, aqui do outro lado. Ó, você vai ter o hexágono ali, que é o anel aromático, tem uma coisinha para cá e para cá. Então, todo esse pedaço tem que ser o pedaço oriundo do ácido. Pronto, ó, você tem aqui a parte que é oriunda do ácido. Vamos colocar aqui as ligações duplas, já fazendo um benzeno agora com muito mais sucesso. Viu só que alegria? Tá aí. E pinte com outra estabilo agora o pedaço que é oriundo do álcool, que é esse pedacinho aqui proveniente do oxigênio. Prontinho? Vamos lá? Ó, tem aqui o oxigênio, aí tem um carbono e tem outro. 2 carbonos e um oxigênio. Então você bota o oxigênio aqui, carbono aqui, carbono aqui. E a aguinha, obviamente, que está sempre ali como o segundo produto dessa reação. Pronto. Está aqui o seu éster. Simples assim. A de baixo é uma pegadinha, não sei se você conseguiu notar, que não é um álcool, né? A de baixo, a C, ela é um enol. E eu pus de propósito por um motivo. Enóis e fenóis também fazem reações de esterificação. Veja que engraçado. Porque a hidroxila desse radical, ela entra como uma base de Lewis. Ela doa o par de elétron para o carbocátion que se forma quando sai o OH. Como está no mecanismo que você pode ver, abrindo seu celular na foto com o cartãozinho que eu lhe mandei agora. Então, como ela vai atuar como uma basezinha de Lewis, o que acontece? Ó, tendo OH, pode ser, né, justamente um participante. Então essa eu acho que pode ser uma pegadinha da prova, tá, pessoal? Eles podem colocar um enol e muita gente vai se atrapalhar. Putz, vou errar a questão. Calma, querido, não é assim, faz devagarinho. É o mesmo princípio. Talvez se você tenha feito seguindo, sem nem ter, sabe, essa informação de que se trata de um enol, você teria já acertado essa questão, nem sem se dar conta, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo, enóis e fenóis, ok? Reagem formam ésteres, né? Reagem em esterificações. Formam ésteres também. Não só os álcoois. Tá? Isso aqui é a parte funda da piscina. Pouca gente sabe dessa. Fica a sugestão. Tudo bem? Mas essa deve ser diferente.
Na verdade, se você pode fazer de várias maneiras. Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Faz assim para ficar mais verossímil. Pega aqui e começa a pintar, ó. Pinta. Pega estabilo. Pegou? Peguei. Então vamos lá. Ó, pinta assim. Começa por aqui. Assim, ó. Pintou aqui, pintou aqui, pintou aqui. Fechou? Agora coloca o oxigênio. Ah, mas e onde eu vou colocar o oxigênio? Ah, como é que eu vou saber? Bah, eu não consigo. Vê que engraçado, né? Eu faço isso de propósito porque às vezes a gente tem uma dificuldade de visão espacial. Tipo, não é só pegar isso aqui e botar aqui? Pois é. Então, faça isso. Tá, mas é que daí nas linhas não fica muito bom. Tá, então faz assim, ó. Inverte essa molécula. Como assim inverte? Faz assim, ó. Oxigênio, carbono, duplinha e o carbono. Pronto. Você só fez o quê? Você só pegou essa molécula e fez assim, ó, para ficar mais fácil para você desenhar. E as provas adoram fazer isso, sabe? Para tentar confundir o aluno visualmente, para ele se atrapalhar assim com as representações espaciais. Veja, ó, a parte verdinha tem um oxigênio, tá aqui o oxigênio, aí vai ter ali, ó, o carbono, você bota o carbono aqui, tem uma dupla, esse carbono e o CH3 aqui embaixo. Prontinho. Certo, queridos? Então, não foi tão horrível assim. Essa foi a nossa primeira reação. A mais fácil, na minha opinião, mas é a minha opinião. Algumas pessoas discordam, acham que não sabe nada. Tem outras muito mais fáceis. E, de fato, tem outras que são bem bobinhas também. Mas essa aqui ela é super popular, muito cobrada. E, repito, para acertar, é só uma questão de saber onde cortar as moléculas.